Olá! Para finalizarmos o tópico formação de preço de vendas na indústria, vamos falar hoje sobre a determinação do preço de venda. O objetivo dessa aula é conhecer os fatores de mercado que afetam a formação do preço de venda. Antes disso, tem algumas dicas sobre o preço de venda. Dica 1. O preço de venda de uma mercadoria é uma das variáveis estratégicas de extrema relevância. Sua determinação e seu gerenciamento exigem do empreendedor a observação de um conjunto de outras variáveis. O empreendedor precisa conhecer a estrutura do mercado em que atua, identificar as fontes de valor percebidas pelo cliente, as formas de competição, sua posição relativa no mercado diante da concorrência, suas metas de crescimento, bem como, por outro lado, entender as suas operações internas, seus custos e despesas, além dos fatores operacionais e financeiros. Dica 2. A fixação dos preços é uma decisão de suma importância para a administração, por ser o fator primordial de sobrevivência, lucratividade e posicionamento da empresa no mercado, já que a sua correta definição permitirá a manutenção e o crescimento autossustentado. Nesse sentido, as decisões de preço e seu gerenciamento adequado vêm se tornando fator preponderante de competição, em especial no comércio varejista. Existem alguns fatores que devemos levar em consideração quando pensamos em definir o preço de venda. Um deles seria o mercado consumidor. O estudo do mercado consumidor é importante para o empreendimento, pois abrange as informações necessárias para a identificação dos prováveis compradores. O que produzir? De que forma vender? Qual o local adequado para a venda? Qual a demanda potencial para o produto? Essas são algumas indagações que podem ter respostas mais adequadas quando se conhece o mercado consumidor. Temos também o mercado fornecedor. Para iniciar e manter qualquer atividade empresarial, a empresa depende de seus fornecedores, ou seja, o seu mercado fornecedor. O conhecimento desse mercado se reflete nos resultados pretendidos pela empresa. O mercado fornecedor é aquele que fornece à empresa os equipamentos, as máquinas, a matéria-prima, as mercadorias e outros materiais necessários ao seu funcionamento. Encarado como um sócio, o relacionamento deve ser do tipo ganha-ganha. Além disso, temos o mercado concorrente, que compõe-se de pessoas ou empresas que oferecem mercadorias ou serviços iguais ou semelhantes aos que você pretende oferecer. Esse mercado deve ser analisado de maneira que sejam identificados quem são os concorrentes, quais mercadorias ou serviços oferecem, quais são as vendas efetuadas pela concorrência, quais seus pontos fortes e fracos e qual o grau de fidelidade da clientela em relação à concorrência. Agora vamos falar um pouquinho das variáveis controláveis. Então, existem variáveis que a empresa consegue controlar e outras que ela não consegue controlar. As variáveis controláveis são produto ou serviço, então a empresa que determina como o produto deve ser feito ou o serviço deve ser realizado. As pessoas que elaboram o produto ou serviço, então ela tem um controle sobre isso. O ponto onde essas pessoas elaboram ou comercializam o produto ou serviço. O preço cobrado pelas pessoas na elaboração do produto ou serviço, que poderia ser melhor compreendido com o valor na percepção do cliente. Promoção, isso é, a comunicação adequada do nosso diferencial competitivo de marketing para os clientes que fazem parte do nosso público-alvo. Então, esses são fatores que a empresa consegue controlar, ela consegue alterar, ela consegue planejar de maneira que seja interessante para ela. Existem também as variáveis não controláveis, que são as variáveis do ambiente externo da empresa. Essas variáveis são mudanças demográficas, econômicas, naturais, tecnológicas, políticas, legais, sociais e culturais. Elas afetam o comportamento dos clientes, suas necessidades, desejos e expectativas em relação às necessidades de produtos ou serviços. São forças que não podemos controlar, mas devemos conhecer. As variáveis não controláveis mudam constantemente, rompendo o equilíbrio empresarial. Essas rupturas geram inúmeras crises a que somos expostos continuamente. As crises representam riscos para os empresários despreparados
que não consegue entendê-las e gerenciá-las. Em relação às variáveis na formação do preço de venda, podemos dizer que as variáveis controláveis possuem uma importância muito grande na formação do preço, porém as variáveis incontroláveis precisam de atenção redobradas. Daí a importância das constantes pesquisas e análises de mercados, concorrentes e consumidor, bem como a aplicação dos conceitos já trabalhados até aqui. O mercado concorrente é a variável mais relevante no processo de formação de preço. Portanto, devemos estudá-la para identificar qual é o tipo de estrutura de mercado que caracteriza o segmento da atividade da empresa. É importante também identificar os concorrentes diretos e indiretos e suas diversas formas de atuação, como, por exemplo, como trabalham com o preço e a forma de pagamento. O empreendedor não pode se limitar apenas ao seu próprio negócio. Deve sempre estar atento aos movimentos da concorrência. O nível de demanda é fator relevante na formação de preço e determinante para a existência de um mercado ofertante. O objetivo das empresas é atrair cada vez maior quantidade de consumidores. Existem 3 formas para se definir o preço de venda. É importante compreender que o preço de venda é uma tarefa simples, porém exige conhecimento técnico. O preço de venda de uma mercadoria pode ser definido com base em 3 procedimentos, com base na concorrência, em dados técnicos e de maneira aleatória. Na concorrência, se busca conhecer o valor praticado por outras empresas. Nesse caso, se aplica um diferencial para mais ou para menos, ou seja, a empresa verifica o preço do concorrente e aí, para ser um diferencial perante a ele, ou ela pratica um preço abaixo do concorrente ou um preço acima do concorrente e busca algum outro diferencial. Nos dados técnicos, a empresa levanta informações sobre o custo de aquisição da mercadoria, os impostos incidentes sobre o preço de venda, as despesas comerciais, as despesas financeiras, as receitas operacionais, o volume de venda, seu ponto de equilíbrio, entre outros, e assim define o lucro que se deseja obter. E no aleatório, a empresa define seu preço com base em estimativas de lucro, sempre considerando a melhor rentabilidade possível. Então, pensando nesses 3 métodos aqui, o melhor deles seria baseado em dados técnicos. Ele é bem mais realista do que os demais. Então, dos 3 procedimentos, a definição de preço de venda deve, sempre que possível, ser efetuada com base em dados técnicos, porque é a maneira mais segura e correta. As demais alternativas podem causar complicações, pois dependem do contexto mercadológico de cada empresa. Praticar preços sem uma lógica e planejamento é um risco, pois o concorrente pode estabelecer estratégia de preço competitivo e, em médio prazo, aplicando margem de lucro menor, obter melhores resultados.